Oi, gente, voltei com mais um vídeo pra vocês. No vídeo anterior eu falei pra vocês sobre o processo pra vocês conseguirem ficar aqui na França de forma legal depois do intercâmbio de au pair. Como eu disse pra vocês naquele vídeo, eu não tinha conhecimento pra quem quer fazer o Master. Então, hoje eu trouxe uma convidada aqui no canal, eu vou apresentar ela pra vocês daqui a pouco. E se você caiu de paraquedas no meu vídeo e você não me conhece, oi, eu sou a Frisa, eu faço intercâmbio de au pair aqui na França. E esse daqui é o meu canal, eu compartilho um pouco da minha experiência. Agora eu tô no processo de troca de visto, então eu tô trazendo pra vocês as informações de troca de visto, como que tá funcionando a minha experiência. E como vocês viram, outro vídeo, esse daqui que eu vou deixar aqui pra vocês. Às vezes eu pego uns relatos de outras pessoas nos grupos, peço autorização, obviamente, trago aqui pra vocês, a gente conversa em cima desses vídeos e tudo mais. Então, se você está participando do processo de au pair, ou você gosta de acompanhar a vida de uma pessoa que é imigrante, que mora fora, eu te convido a seguir o meu canal. Então, hoje nós estamos aqui com a minha convidada, Juliana. Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A gente veio aqui no Chateau, aproveitar para poder mostrar um pouco para vocês aqui. Vou colocar um vídeo passando logo depois. A Juliana, bom, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Bom, como que é o seu nome e de onde você veio do Brasil? Bom, eu sou Juliana, eu tenho 29 anos, estou há 3 anos na França, mais ou menos. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. E eu vim como au pair também, em 2023, abril de 2023. Fiz os 2 anos de au pair, vi que eu queria ficar, gostei bastante da França, já dominava o idioma, então eu pensei que o mestrado era uma boa forma de continuar na minha área, ganhar experiência e também aprimorar mais ainda o idioma, no francês, no caso, só que voltado realmente para a minha área de estudo, né? No Brasil, eu sou formada em engenharia ambiental, civil e sanitária. E Paradeira, bicho! Eu com a minha Hilux. E aqui na França, eu tô fazendo mestrado, eu tô no primeiro ano do mestrado, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Fala pra gente por que você fez o au pair. Então, quando eu estava na faculdade, eu já queria muito fazer programas de intercâmbio. Na minha faculdade, eles têm alguns programas de duplo diploma, de diploma sanduíche, ou então de que você vai para um determinado país que a faculdade, né, tem o convênio. E, tipo assim, eu tentei vários editais. Então, tipo, em alguns eu não podia porque ainda estava no início do curso, em alguns eu tinha reprovado, então eu precisava cumprir, primeiro fazer essa disciplina para depois realmente tentar o edital. E aí, no último que eu consegui passar, realmente eu não poderia, porque eu estava no meu último ano de faculdade. E daí o sistema, né, de relações públicas internacionais da faculdade me disse que realmente eu precisaria meio que ir para, se eu quisesse ir para o exterior, eu precisaria voltar e meio que ter eu precisaria ter um semestre em aberto para poder realmente, de fato, né, voltar a terminar meu curso no Brasil e não ficar, assim, dizendo na Europa, né, porque tem alguns casos de pessoas que vêm para a Europa, que faz a faculdade, não quer voltar para o Brasil porque consegue um trabalho, então, enfim, quer uma qualidade de vida melhor. E como eu não consegui no Brasil nenhum dos editais que eu postulei, eu terminei a minha faculdade, comecei a trabalhar na minha área, mas ainda tinha aquele sonho dentro de mim que queria realmente morar em outro país e realmente viver um intercâmbio. Eu comecei a procurar, assim, programas, né, de intercâmbio que fossem baratos e acessíveis, né, no meu caso, mesmo sendo engenheira, eu não sou rica. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, então realmente eu queria algo que fosse barato e acessível também, mas claro, né, que não fosse uma morena da vida, que eu simplesmente fosse ser deportada. E enfim, né, as coisas que a gente escuta no Brasil. Você queria vir de forma legal, tudo certo. Exatamente, porque também a gente sabe que quando você vem legal, as chances de você ficar no país sem... Assim, eu vejo que estando aqui, então, viajar, conhecer outras culturas, e aqui realmente é tudo muito próximo na Europa, então você consegue viajar. E se você vem de forma ilegal, você não consegue ficar transitando entre países da União Europeia. Não, mas vamos lá. Ô, buceta. Você acha... O negócio desconectou aqui, gente. Você acha que no au pair dá pra viajar? Sim, mas você tem que ter muito planejamento e foco, porque depende do pra que você vem. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha cabeça, é tudo muito perto, eu vou viajar horrores. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que a realidade era diferente, porque eu tava numa cidade muito pequena, que era afastada de, tipo assim, de GAR, né, de estação de trem, de aeroporto. Então, tipo, o gasto pra ir até uma cidade grande que tem um aeroporto era realmente maior.
Então, acho que depende muito dos seus objetivos. Se você vem pra cá pra viajar e se organiza, se com tudo com muita antecedência, você consegue fazer isso, como tem o caso de meninas que vêm e realmente conseguem viajar. Mas se você vem pra juntar dinheiro, se você vem pra aprender o idioma, se você vem pra querer ficar aqui, então tudo depende um pouco do seu objetivo. Ju, tem muitas meninas que assistem os meus vídeos e também dos grupos que eu indico de au pair, que elas não têm mentoria. O seu caso, você teve mentoria? Como que foi o processo? Por que você não pegou mentoria? Explica aqui um pouco pra gente. Então, no meu caso, eu vim sem mentoria. Eu tinha uma amiga que ela já estava na França como au pair também, a gente trocava bastante ideia. Do Brasil, ela é de São Paulo, e França. Ela já estava na França antes de mim. Então, a gente começou a conversar. E daí ela me falou que realmente era um intercâmbio barato e meio que eu comecei a procurar por causa dela. Eu vim sem mentoria, eu me inscrevi em vários grupos do Facebook, em vários grupos de WhatsApp. Comecei a conversar com meninas também que já estavam no processo de au pair. E pra mim, assim, eu queria o mais barato possível. Então a mentoria acaba que é um valor que você ia ter que gastar, R$2.000, R$1.500. E eu não queria isso, eu queria realmente o mais barato possível pra mim, pra minha realidade. Queria saber como que foi a sua experiência com o au pair. Se você veio com a intenção de fazer o pós-au pair, eu acho que você falou um pouco ali no começo do vídeo, mas enfim. E em qual momento no au pair que você decidiu, não, eu não vou voltar pro Brasil, eu vou ficar aqui? Então, eu fiquei os 2 anos de au pair, eu passei por 4 famílias no total. E aí, no segundo ano de au pair, eu vi que realmente eu gostei muito daqui da França. Eu gostei da experiência que eu tive no au pair. Queria ficar, mas não queria ficar ilegal, então eu comecei a procurar as alternativas que eu tinha. Então, eu tive uma experiência no au pair de 4 famílias. Essas 4 famílias, 3 delas foram experiências muito boas, muito positivas. Eu tive uma que era uma família um pouco red flag, porque eu trabalhava muito, mas assim, eu estava ciente. Foi uma família de verão e acabou que as crianças eram bastante, um pouco... como é que eu posso dizer? Eles não tinham muita criança desobediente, os pais não interveniam nisso, então era um pouco complicado, porque os pais queriam que eu educasse as crianças, sendo que eu era só uma babá, né? Então... Só um negócio. Nessa parte da sua experiência do au pair, você pode falar um pouco de cada família em relação se você fazia as 25 horas semanais, qual que era o valor que você recebia? Nessas 3 famílias que eu trabalhei realmente de forma contínua, eu recebi o valor mínimo, 320. Em uma delas eu recebi um valor um pouco a mais e eu trabalhava 30 horas. Em 2 famílias eu trabalhava o mínimo, 25 horas ou até em alguns casos menos, em alguns dias menos das 25 horas. E na minha terceira família eu trabalhava um pouco mais de 30 horas em média. Mas eu ganhava também um pouco a mais e realmente foram experiências muito boas, assim, eles faziam questão de me incluir em tudo, assim, a gente vai fazer um passeio, você quer vir com a gente vai viajar no final de semana, você quer vir com a gente, eles sempre queriam me incluir e também tinham cuidado de não forçar muito, assim, quando eu dizia que eu não queria, realmente eles entendiam completamente. Em uma dessas famílias eu tive o estúdio, então eu morava separado da família e nas minhas outras 2 famílias eu morava com eles num quarto, que já era dentro da casa, então eu tinha também banheiro, toalete, sala de banho. E foi uma experiência muito boa, assim, realmente. Na minha primeira família só falava inglês, então nas minhas 2 famílias depois eu meio que tive que aprender o francês de fato, porque eles já falavam em francês. E o inglês eles eram bem básicos, então realmente tinha que falar o francês. E puxando o gancho, né, nisso, na minha primeira família eu morava numa cidade muito pequena, que é o que a gente geralmente chama aqui de comuna, que realmente são cidades que tinham pouquíssimos habitantes e era cidade de verão, então realmente só tinha muita gente no verão e tipo no outono e no inverno a cidade era muito vazia porque os próprios habitantes eles iam para cidades maiores, para capitais, para poder, enfim, ter a vida deles cotidiana. E nessa minha primeira família eu falava só inglês, mas eu já estava começando a estudar o francês, então assim, eu comecei realmente no inverno, não tinha nada o que fazer, eu não podia sair porque era muito frio, não tinha atividades externas, então eu era meio que obrigada a ficar dentro de casa e nisso eu comecei a estudar o idioma, o francês de fato, e foi quando eu também fiz um curso, né, numa associação, para poder ter esse primeiro contato com o idioma. Isso, ele era totalmente gratuito. Todas as associações que eu fiz curso aqui na França, eles foram gratuitos e geralmente tem bastante, porque tem muito imigrante, então eles sempre oferecem cursos para as pessoas poderem ter acesso ao idioma. Essas foram um pouco das minhas experiências, assim, no au pair. Realmente tive experiências boas e famílias realmente que muito tinham esse cuidado, né, de realmente me incluir nas atividades, querer que eu participasse, para realmente ter a experiência do intercâmbio. Mas você fala que a família era boa, mas não era perfeita. Você passou por situações... exatamente. Tem realmente... eles são
pessoas que eles abusam um pouco, sabe? Assim, às vezes você já tá ali, aí eles perguntam, você pode fazer o jantar para as crianças também? Você pode cuidar deles aqui enquanto eu tomo banho? Então, sempre acaba tendo esses meio que balanços, né? Algumas famílias, como eu morava com eles na casa, eu tinha um quarto, mas a gente dividia a mesma casa e espaço comum, então eles sempre falavam, você pode passar o aspirador, você pode colocar a louça, você pode colocar a mesa para as crianças comerem, pra gente comer, você pode cozinhar. Então, a gente tinha um pouco essa questão de trabalho em equipe, mas claro, às vezes, no final de semana eles perguntavam, você vai sair? Se você não vai sair, você pode ficar olhando eles enquanto a gente vai fazer esporte, enquanto a gente vai jantar? Então, meio que era um pouco assim. Pra deixar claro, né, não existe família perfeita, isso é uma ilusão. E quem vende isso tá completamente louca. Não venha pra cá achando que a sua vida vai ser um mar de rosas e que de repente você vai estar com a vida toda resolvida, porque não é isso. Pelo contrário. Eu fiz essa pergunta justamente porque é o que eu falo muito aqui no canal para as meninas, que tem famílias que são boas, você consegue ter um tempo para estudar, para juntar dinheiro, para fazer as suas coisas, mas eles não vão seguir a risca. Você vai vir com uma au pair e você vai ficar só com criança. Não, eles vão abusar um pouco de você sim. Para fazer coisas que não cabem dentro do schedule da au pair. Sim, e principalmente para te dizer assim, mas você é da família, a gente quer te incluir. Só que às vezes é com segundas intenções essa inclusão. Mas que dá eles pra relevar. fazem, né? Com malícia. Mas, enfim, são males do ofício, né? Nada vai ser perfeito. Não tem como vir pra cá achando que vai ser maravilhoso. Uma perfeição, conto de fadas, porque isso não existe. Certo. Agora, você veio pra cá com a intenção de ficar na França ou não? Sei que no começo do vídeo você deu um pouco de explicação e tudo mais, né? O porquê que você fez o au pair, mas eu queria saber se você veio com essa intenção, com isso um pouco em mente, e em qual momento do au pair que você decidiu, não, eu vou ficar aqui. Então, eu vim realmente para ter a experiência do intercâmbio. Eu queria muito, de fato, morar além de 6 meses, um ano numa cidade, ou até em outras, como foi o meu caso. E eu vi que o au pair era uma boa oportunidade. Você já vem, querendo ou não, com comida, com casa, com um salário, né, que é baixo, mas que é seu. Você usa para o que você quiser, para viajar, para comprar roupa, para guardar. E no meu caso, quando eu estava no meu segundo ano, eu gostei muito da minha experiência, da cidade que eu tô. Eu decidi ficar e eu comecei a procurar, né, quais eram as opções. Visto de estudante, mestrado, alternância, fazer um BAC, um CAP. E aí eu acabei decidindo ficar. Só um ficar. adendo. Quem não sabe o que é alternante, BAC, CAP, Master, eu falei tudo nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. Tem no meu canal explicando tudo certinho, tá, gente? Esse daqui é o terceiro vídeo dessa série. Historinha aí. Então, nisso das minhas buscas, eu vi que realmente eu sou uma pessoa muito prevenida, eu gosto muito de ter várias opções. E eu gosto de falar pra todo mundo isso também, porque é muito importante você ter vários cenários caso algum deles dê errado, porque aqui tudo muda muito rápido. E nenhuma prefeitura tem um processo unificado. Então, tipo, o que às vezes acontece comigo não acontece com você, com outras pessoas. Já falei 1 milhão de vezes pra nada vocês. Nada é certo. Essa é a única certeza que a gente tem aqui na França, porque tudo depende da sua prefeitura, da pessoa que analisa o seu dossiê, do mood do dia da pessoa. Se ela estiver num péssimo humor, você se ela não transou, você não vai ter seu visto. Então, tipo, nada é certo, nada que é unificado. Então, às vezes, nada que funciona pra mim funciona pra você e vice-versa, e assim vai. Então, quando eu tava fazendo minhas pesquisas, eu queria ter várias opções caso alguma delas desse errado. Então, eu comecei a procurar visto de estudante, de idiomas, pra poder ficar aqui. Eu comecei a procurar mestrado na minha área, em outras áreas, do CAP. E nisso, eu gostei bastante do mestrado, tanto que eu me inscrevi no Mon Master. Só que o Mon Master, ele é, assim, um pouco uma humilhação misteriosa, porque em alguns casos você tem que colocar 1000 documentos, você tem que colocar vídeo, você tem que colocar apresentação sua, explicar suas experiências, fazer carta de motivação. Então é um processo bem desgastante. E nisso eu também comecei a fazer a candidatura simplificada, que você já entra em contato diretamente com alguma faculdade, com alguma école. E eu recebi a resposta, né, de algumas écoles, que acabou sendo, assim, pra mim uma opção mais vantajosa, porque quando eu recebi um primeiro retorno muito rápido, eu já utilizei para dar entrada na minha mudança de status, né, pelo site da ANEF. Em qual momento do au pair que você falou assim, não, eu vou querer ficar aqui? Porque assim, antes de você fazer todas essas pesquisas, é porque você realmente decidiu ficar. Sim. E por que você falou que você decidiu realmente ficar? Você veio para ter experiência do au pair, mas o que teve só aqui na França que fez você querer ficar aqui? Porque você tinha um bom cargo no Brasil, sua família no Brasil, né? Então, o que fez você decidir, não, eu vou ficar aqui? Então, principalmente a questão do salário mínimo aqui na França é um salário que você consegue sobreviver bem. E eu comecei a procurar que o alternante... Sobreviver bem? Você consegue não apenas viver, mas, enfim, aproveitar, né, também. Meu Deus. Mas, enfim, a questão do salário mínimo, da segurança, falar de qualidade de vida é uma coisa que pra mim é um pouco...
objetiva, sabe? Porque Depende, no Brasil né? eu também tinha uma qualidade de vida boa, mas a questão da segurança como mulher é uma coisa que pra mim pega muito, porque aqui eu posso andar com meu telefone na rua, assim, claro, tem horários da noite que a gente sempre tem medo porque é mulher. Essa questão, né, assim, de você conseguir viajar também, de você conseguir sair do trabalho e aproveitar o dia, ir num restaurante, poder sair num parque, sair com seus amigos, andar de bicicleta, essas coisas assim. Claro que no Brasil a gente também tem acesso a isso, é muito... eu costumo dizer que seria uma síndrome de vira-lata minha dizer que no Brasil eu não tinha isso, porque eu também tinha, mas pra mim foi mais essa questão de aproveitar mesmo. Eu também sou muito jovem e eu queria muito ter essa experiência de morar em um outro país, conhecer pessoas, experiências, culturas, conhecer outros lugares fora da minha bolha, da minha realidade, que eu sei que se eu continuasse no Brasil eu não ia me permitir aprender tanto, amadurecer tanto quando eu amadureci estando aqui. Porque aqui a gente é a gente por a gente, não tem família, não tem... E assim, eu jamais pediria dinheiro pra minha mãe me mandar dinheiro, então, tipo assim, realmente eu tive que ir atrás do meu, fazer acontecer. Pra mim, eu mesma, sem a ajuda de outra pessoa. Aqui na França, você acha que existe mais oportunidades do que o Brasil? Que depende um pouco, mas assim, de fato, a França, ela tem muito incentivo para quem é estudante, sabe? E principalmente nessa questão, assim, de apoiar realmente seus estudos. Você tem um momento de estudar e você tem um momento de trabalhar. Você não faz os dois ao mesmo tempo, porque no Brasil, pelo menos na minha situação, eu trabalhava de manhã, estudava à noite, voltava às vezes pra faculdade de noite, ou então de manhã eu trabalhava e à tarde e à noite eu estudava, então, tipo, realmente é uma loucura. E explicar isso pros europeus, eles ficam, tipo assim, como? Mas você tinha tempo quando? Então, em muitos casos aqui, realmente, você tem momentos pra estudar, tem dias que você vai passar na sua escola, tem dias que você vai passar na sua empresa, e nunca você vai fazer os dois ao mesmo tempo, porque realmente eles sempre falam, você tá na escola, você não responde e-mail de trabalho, você tá no trabalho, você foca no que você tem que fazer aqui. Então, realmente é bem dividido, e o governo tem bastante incentivo, transporte, alimentação, tem o auxílio da CAF, tem alguns outros auxílios para vocês que têm menos de 26 anos, você tem acesso a museu, a cultura, a arte, então realmente é uma coisa que tem bastante incentivo, de fato. Agora a gente vai começar a falar de fato sobre o processo do Master, dos seus estudos aqui. Bom, você já falou que você escolheu a fazer o Master porque você queria realmente seguir na sua área e tudo mais. Hoje você faz o Master em alternância e eu queria que você falasse um pouco de como que foi o seu passo a passo, as datas, como que você começou a se programar, se você teve auxílio de alguém te ajudou a procurar as informações, como que você fez para descobrir tudo e chegar agora no momento onde você tem o alternante e tem a escola. Então, o processo eu comecei realmente em grupos. A gente tem bastante grupo de WhatsApp de estudantes e foi muito útil para mim. Eu comecei a procurar também na internet. E quando eu me mudei para cá, para Nantes, em setembro do ano passado, eu já comecei a procurar algumas escolas que meio que tinham ali um mestrado na área que eu queria. E aí eu comecei a ligar, mandar e-mail, e nisso eu recebi um retorno de uma escola, de uma école, e aí eu marquei uma entrevista com uma responsável, né, de admissão. Nisso a gente começou a conversar. E aí, nisso que eles me deram esse primeiro contato, eu já comecei a procurar como é que funcionava o processo, né? Tipo, o que eles precisavam de documentação, qual é o primeiro passo que eu tinha que dar e quando que começavam realmente as inscrições com eles. Então, tendo esse cronograma, eu já comecei a me organizar, porque eu já sabia que, por exemplo, o Mon Master em fevereiro, março, que abre as inscrições, e aí você envia a documentação e depois que você envia, eles analisam o seu dossiê. Só uma pergunta, isso tudo você fez antes do vencimento do seu visto? Exatamente. Entendi. O seu visto ia vencer? Vencia em junho de 2025, então eu comecei já em 2024 todo esse processo, porque eu queria saber como é que funcionava e se, tipo assim... Pra se programar certinho. Exatamente, também, porque, tipo assim, tem os gastos. Porque o primeiro passo que você faz é o ENIC-NARIC, que é a validação a equivalência do seu diploma. Então, eu sabia que eu ia ter esse gasto e eu queria fazer logo, porque demora também. Em alguns casos, demora de 1 mês até 3 meses. No meu caso, foi muito tempo, porque eu dei entrada em novembro. E aí, tipo, eu recebi, eu acho que em abril, em maio, que realmente fui receber o retorno do processo em novembro do ENIC-NARIC, de equivalência do meu diploma. Tem algumas etapas que você primeiro paga, eles veem o seu diploma, depois eles te respondem uma positiva, eles começam a analisar de fato a equivalência que você tem, né? Se é um bacharelado, um mestrado, enfim, o seu nível no Brasil com a equivalência aqui na França. E o meu resultado eu fui receber mais ou menos em abril, no meio de abril para o final de abril. Isso eu comecei em 2025, então, não, em 2024. Então, em 2025 eu fui estar de fato com a minha equivalência. E aí a faculdade já tinha me passado os documentos, que era basicamente essa equivalência, uma carta de motivação, por que eu queria fazer aquele curso, porque eu queria estar naquela école, por que eu queria ficar na França. O seu ENIC-NARIC você fez do seu ensino médio e seu Enem, ou você fez o ENIC-NARIC com o seu diploma de conclusão da faculdade do Brasil? Com a faculdade. No Brasil eu já tinha um bacharelado, então eu tinha um bacharelado, um curso técnico e uma pós-graduação. Eu dei entrada nos três. Eu nem sabia disso! Eu dei entrada nos três.
Você mandou os 3 arquivos pro Nick Naric. Exatamente. Então, eu mandei com esses 3 diplomas, né? E aí, a partir disso, eles fizeram um reconhecimento que aqui na França eu tenho um BAC mais 6, que é o equivalente... Era isso que eu ia perguntar. Então, saiu um BAC mais 6, Isso. saiu nível 6 no seu Nick Naric. Exatamente. Ah, tá. Não, desculpa, um BAC mais 7, que é como se eu tivesse no Brasil, aqui na França, como se eu tivesse não, né? Eu tenho na França um bacharel e um nível 1 de mestrado. Só que eu preferi voltar pro primeiro ano do mestrado porque eu queria realmente ter os 2 anos, aprender, ter a experiência dos 2 anos, tanto na empresa como na faculdade. Porque se eu entrasse no segundo ano da faculdade, já ia ter pegado ali o ritmo, então já ia ter perdido algumas coisas, eu não ia conhecer a turma, então eu realmente queria ter toda essa experiência, assim. E também, claro, né, tanto da faculdade como no mercado de trabalho, porque faz muita diferença você ter 2 anos de uma empresa, em empresas francesas, no seu currículo. Só uma coisa que eu queria te perguntar. E o que significa quando você faz o Nick Naric, ele dá L1, L2, M1, M2? O que é isso? O que quer dizer? Então, depende da equivalência do seu diploma, do que você fez no Brasil. Por exemplo, se você fez uma graduação, ele vai dar ali entre L1, L2 ou L3. Se você fez um mestrado, M1, M2. E se você só fez o ensino médio, e às vezes o ensino médio é um curso técnico, ele vai dar um BAC 1, 2 ou 3, que vai depender ali, né, se você terminou o seu ensino médio no Brasil ou não. Então, no caso, você começou a procurar as escolas, entrou em contato com a escola, perguntou quais eram os documentos que eles precisavam, você fez o Nick Naric, você fez a carta motivação, a letra motivação. O que mais? Um currículo atualizado também com todas as suas experiências no Brasil, aqui na França. Eu incluí o au pair, mas fica ao seu gosto, se você quer botar ou não. E a sua escola pediu pra você fazer comprovação de língua, tipo Delphi a Delphi? Então, eles não me pediram nada disso, nenhum teste de idioma. Surprises! Porque eu fiquei surpresa com uma faculdade que, no caso, mestrado, que não pede Delphi. Eles fizeram entrevistas comigo, eu fiz ao todo 4 entrevistas, 2 primeiras com justamente essa pessoa que era responsável por admissão do aluno na escola. Ela queria ver meu nível, ele sabe se realmente eu ia conseguir acompanhar ou não as aulas. Estudem o francês! Importantíssimo, de fato. E também eu passei por um júri, onde eu tinha que mostrar pra eles o porquê que eu queria entrar naquela escola. Então, eles realmente me perguntaram o que eu queria, as minhas motivações, o que eu já tinha feito, por que a França, daqui a 5 anos. E depois de por esse júri, eu ainda fiz alguns testes online também, que era justamente para essa questão de raciocínio lógico, conhecimento da minha área e uma redação que tinha ali em torno de mais ou menos 30 minutos. E eu tinha uma quantidade X de palavras para poder finalizar. E eu não podia usar IA, eu não podia sair da página. E tinha uma câmera também que ficava ligada, acompanhando se eu ia mudar de página ou não. Então, realmente, eu tinha que fazer tudo naquele momento, o que eu me propus a fazer. Se eu pausasse, ele ia recomeçar de novo e eu tinha em torno de 1 semana para fazer no total esse teste, que a faculdade tinha passado para poder realmente entrar. Eles não pediram Delphi nem Dalphi, mas eu fiz mesmo assim, porque a associação que eu fazia o curso, eles escolheram alguns alunos que tinham ali um nível bom para poder realmente fazer o exame gratuitamente. Mas... No caso, foi gratuito, mas você chegou a pesquisar quanto que custava? Era que valor, mais ou menos? Sim. Só para as meninas terem uma noção. Sim. Então, quando eu tava pesquisando, tava em torno ali de 700 euros. O quê? Porque depende muito da época que você procura. Então, é um exame que ele é caro, mas ele não tem data de validade. Então, realmente é um exame que ele é caro e que se você pudesse planejar para fazer com antecedência, é sempre bom. Porque quanto mais perto justamente dessas datas limites do Mon Master, do Parcoursup, mais caro vai ficando e também fica muito em cima para você enviar o seu comprovante na plataforma. Então, como a minha associação, eles tinham me proposto, perguntado, né, assim, você tem um nível bom, você quer fazer o DALF? E aí eu fui e falei para eles que eu queria fazer. O meu DALF eu fiz em Marselha e foi tudo pela escola, assim, a associação realmente eu não paguei nada. Eles pagaram o meu transporte, eu tinha direito a um dia de alimentação, então eles deram todo esse suporte e eu acabei utilizando ele justamente no Mon Master para poder fazer essas candidaturas mais pela plataforma, mas o meu processo todo com a minha escola que eu tô hoje, eu fiz a seleção simplificada, né, que é quando você entra em contato com a faculdade, envia os documentos, eles analisam, eles fazem esse percurso, né, se você é elegível ou não. A sua escola, ela é privada ou pública? Ela é pública. Não, ela é privada, desculpa. Ela é privada. Ela é privada. Mas você teve alguma experiência com escola pública? Porque quando eu tava no Brasil também, eu lembro que quando eu comecei o processo de au pair, porque eu já vim pra cá com o olho no pós-au pair mesmo, né? E eu vi muitas meninas falando que não, que tinha faculdade de francês de graça, do governo, tinha faculdades em escolas que tinham gratuitas, nas públicas. Como que foi a sua experiência? Você chegou a procurar? Então, assim, de fato tem cursos gratuitos, mas se você quiser ter acesso ao visto, não é gratuito nas faculdades
partes públicas, realmente você tem que pagar e gira em torno, assim, dependendo da cidade, eu vou falar aqui da cidade que a gente está, que é Nantes, o curso ele gira em torno entre 1.000 e 1.500, eu não tenho certeza agora exatamente o valor, e é o visto que te dá acesso a 1 ano de visto, né, o curso ele te dá 1 ano de visto, depois você tem que ficar sempre renovando. A minha experiência com a faculdade pública, que eu também fui aceita em 2 cursos que eu queria, pelo Mon Master na Universidade de Nantes, mas acabou que eu, por escolha mesmo, eu preferi ficar na École, que fazia mais sentido a grade e tudo mais, porque eu queria trabalhar. Então, eu fui aceita em 2 cursos que, assim, quando eu me inscrevi, eu gostei bastante. Acabou que eu não decidi prosseguir na escola particular, porque era um curso que era voltado para arquitetura. Arquitetura, seja ela na parte ambiental ou então preservação do patrimônio. Eu nunca tinha trabalhado com isso e eu gosto muito bastante de arquitetura, mas não faria sentido com o meu projeto profissional e pessoal. Então, por isso eu resolvi ficar na École que eu tô hoje. O curso eu já tinha experiência, então realmente ia dar um a mais, assim. E as minhas experiências também, elas já seriam no mesmo âmbito da minha escola, do meu curso, eu ia ver ali a teoria e a prática, e se eu optasse pela particular, realmente pelo fator de eu não ter arquitetura, nenhum contato com um trabalho em arquitetura, eu acredito que para procurar uma alternância, o curso na particular também, ele te dá a opção de você fazer em alternância, mas por eu não ter trabalhado com arquitetura, eu acho que talvez pudesse ser uma coisa que me barrasse ali na questão de procurar empresa, realmente ter contato com o mercado de trabalho na França. Agora, nesse processo de documentação, eu sei que tem muitas meninas que ficam com dúvida. Essa documentação, eu tenho que pagar, não tenho que pagar? O que eu tenho que pegar e fazer tradução juramentada, certificado de nascimento, todas essas coisas. No seu caso, o que foi que aconteceu? Então, o primeiro passo que eu fiz realmente foi o ENIC NARIC. Você faz essa equivalência. Depois disso, eu fiz porque, assim, como depois a gente tem que dar entrada em alguns processos, então eu fiz eu mesma a tradução juramentada da minha certidão de nascimento. Para poder... Alguns órgãos, eles pedem, quando você vai fazer a inscrição, a certidão de nascimento traduzida. Então, eu fiz isso por mim, nenhuma escola me pediu. Livre, espontânea vontade, exatamente. Né? E nenhum outro documento também a escola me pediu. Eles não me pediram a tradução do meu diploma, do meu histórico escolar. E também, como você vai fazer o ENIC NARIC, ele aceita o seu diploma e seu histórico em português. Então, você não precisa fazer essa tradução se você não quiser. Exceto se alguma escola te pedir realmente ali. Mas eu acredito que com o ENIC NARIC, realmente é o primeiro passo para você ter essa equivalência e dar entrada nas escolas que você tem interesse. E você lembra quanto que você pagou para fazer essa tradução juramentada? Então, eu paguei ela em torno de 50 euros. Geralmente, os tradutores, eles cobram por páginas, e esse valor eu paguei em 2025. Então, foi por volta de uns 50 euros. E eu só traduzi realmente esse documento, então foi esse o gasto que eu tive, além do ENIC NARIC. E também eu queria só ressaltar que a escola, mesmo ela sendo pública aqui na França, você paga, e geralmente tem valores anuais para quem são europeus e não europeus, e esse valor ele pode variar de cidade para cidade, mas aqui em Nantes, que eu sei que é em torno de 350 euros o ano na escola pública. Então, mesmo que você seja uma escola pública, você não fique isento de pagar a anualidade, né? Assim, a mensalidade do curso. Você tem que pagar para poder ter acesso ao visto de estudante. Enfim, se você for aceito, não importa qual curso, você tem que pagar. E esse valor ele é tanto para europeu como para não europeu. Em algumas cidades, como Paris, eu sei que esse valor costuma ser um pouco mais alto. Sobre esse ponto que a Ju acabou de falar dos 300 euros que você paga anual, é o que acontece. Às vezes você pode encontrar uma faculdade, você não tem a opção de fazer o alternância, mas você quer fazer aquele curso, você quer fazer aquela faculdade, que nem aqui a gente mora em Nantes, então a faculdade de Nantes a gente tem essa opção de escolher um outro curso que vai sair por volta de 300 euros anuais, então você pode fazer do seu bolso para conseguir o visto, é isso? Exatamente. Só que tem um porém que a faculdade pode não aceitar a sua candidatura. Como eu falei para vocês, se eu não me engano, no vídeo anterior, tem um processo mesmo nas escolas, se você for fazer um BTS, se você for fazer um Master, se você for fazer uma licença, você vai passar por uma entrevista também com a escola, como foi o caso da Ju, como foi o meu caso, que eles não vão simplesmente aceitar sua candidatura assim do nada. Eles vão olhar seu currículo, vão olhar sua letra de motivação, eles vão ver se bate o que você está querendo ali, para ver se vale a pena continuar com você como um aluno. Então eu preferi só dar uma pausa aqui para explicar isso aqui para vocês. E esses 300 euros, ele muda de curso? De curso, ele é o mesmo, assim, o valor. Se você quiser fazer matemática, física, química, ele é o mesmo valor. Aqui para Nantes, tá? É esse valor. E realmente ele só vai variar de cidade. Pode ser que em Paris ele seja um valor mais alto, pode ser que em o que a gente tem quase certeza que é mesmo. Então varia muito de cidade. Agora de curso não, realmente é um valor que ele já é tabelado para europeus e para quem é não europeus. Então eu sei que em Toulouse, por exemplo, algumas faculdades esse valor não é tabelado, porque realmente quem não é europeu ele paga um valor mais alto. Mas aí eu sei que aqui na cidade onde a gente mora é esse valor e você, tipo assim, eu não consegui uma alternância, mas eu quero fazer o curso. Então realmente tem essa opção, só que é como a Heloísa falou, eles são bem criteriosos, porque é um curso que
é um pouco mais específico, é como se fosse realmente uma pós-graduação, a equivalência no Brasil, e são temas que eles são realmente muito específicos e você tem que ter uma experiência na área para poder entender. E como eu falei, por exemplo, eu sou da área ambiental e o curso que eu fui aceita era na área de arquitetura, então tipo assim, era um pouco oposto da minha experiência com o curso. Então você começou a pesquisar, encontrou a Ecole, você entrou em contato com eles, perguntou quais eram os documentos, fez a sua candidatura, fez todo o processo, eles te aceitaram, você fechou com a Ecole, com a escola. E aí, qual foi o outro passo? Você escolheu a alternância e como que foi? Então, assim que eu consegui o aceite da Ecole, eu já comecei mais rápido. Foi em fevereiro que eu recebi mais ou menos o aceite deles, ali entre 14 e 16 de fevereiro. E quando eu recebi, assim, um e-mail falando pra eles que eu tinha sido aceita, eu já troquei o e-mail perguntando se já poderia procurar a empresa. Nisso, eu já tava dando uma olhada bem antes, realmente, pra eu entender um pouco como é que tava a questão de vagas. Se tinha muita oferta, se tinha que ir em Nantes, porque o meu objetivo era ficar em Nantes, tanto pra empresa como pra escola. Eu não queria ter que ficar numa escola, porque eu acho que pra mim era cansativo. Era um gasto também, tanto com a acomodação, com o transporte, então é cansativo também, e eu preferi ficar em Nantes. Então eu comecei a dar uma olhada, e quando eu recebi o aceite da escola, eu já fui procurar vagas de trabalho. A minha escola também, eles fazem bastante job dating, que é empresas que vão até a escola e aí você faz um currículo, leva lá na hora, conversa com eles, vê se realmente dá um match entre os dois. E eu comecei a procurar também no Indeed, no LinkedIn, Welcome to the Jungle, às vezes tem outras empresas que também fazem after work, né? Que você vai na empresa, você conhece a empresa, troca uma ideia com quem trabalha lá. Então, eu comecei a procurar tudo isso assim que eu recebi o aceite da escola, porque eu acho que é primordial você já ir pesquisando, mas assim que receber o aceite realmente já começar, porque no meu caso é em alternância, então a empresa que paga pelos meus estudos. E tanto eu recebo um salário, como a empresa também vai pagar a escola. Então, eu não vou ter esse gasto, né, assim dizendo, com a questão de ter que pagar a mensalidade da escola, porque a empresa já é responsável por isso. Tá, e agora eu vou te perguntar um pouco como que foi essa experiência com a parte da empresa, entrevista. Gente, a gente veio pra casa da Ju, porque começou a ventar muito, fazer muito frio, eu tava me tremendo de frio, tava só com esse moletom e uma jaqueta jeans. Então, a gente veio pra casa dela, eu acho que aqui vai ficar melhor pra poder o áudio também, né, da rua, enfim. E a gente vai dar continuidade no vídeo aqui. No caso, você falou que você encontrou a escola em fevereiro. E como que foi a parte da procura de alternância? O que você daria de conselho para as meninas? Qual foi o passo a passo que você fez? O que você fez que você viu que deu certo e o que você fez que você viu que não deu certo? Se tiver alguma dica que você possa dar para as meninas e a data que você encontrou o seu alternância. Certo, então, eu comecei a postular em vários sites, como eu falei, no Indeed, Welcome to the Jungle, LinkedIn, e assim, eu tentava ao máximo adaptar o meu currículo para cada vaga, não enviar o mesmo currículo, realmente ler a vaga com calma, ver o que eles pediam, se realmente fazia sentido. Sempre que colocar informações como, por exemplo, qual a cidade que você mora, os seus dias, né, de alternância, quais são os dias que você está na escola, é uma semana na escola, uma semana na empresa, é uma semana na escola, é 2 na empresa, então realmente colocar as suas skills, né, eles gostam bastante de saber, por exemplo, se você é uma pessoa curiosa, se você é uma pessoa mais tímida, se você é uma pessoa realmente que falar em público pra você é uma coisa que você não se importa, você tem interesse em aprimorar isso, aprender mais, então sempre colocar suas qualidades, né, realmente, a sua escola também, o nome da escola, o nome do curso, citar algumas informações sobre você, assim, que realmente é uma carta de motivação, então você vai ali meio que se vender, mas sem ser uma coisa muito extensa também, é uma página ali, você coloca seu contato, seu e-mail, seu nome, e como eu falei, né, sempre adaptar o currículo para vaga é muito importante, porque eu acredito que muitas empresas usam softwares de IA, então acaba que se você colocar uma coisa muito genérica, ele vai acabar que não vai dar um match. Não se deixar abalar, é um processo que você vai receber muitos nãos, e assim, isso não tem nada a ver com você, realmente, porque às vezes o perfil não estava bom, ou então a questão da idade também, eu recebi muitos não em relação a isso, porque como na época que eu estava me candidatando eu tinha 28 anos, e aqui a sua idade é relacionada ao seu salário, então, por exemplo, no meu caso eu já recebi um salário mínimo, é um valor mais alto, às vezes a empresa não quer ter esse gasto de ter que pagar um salário mais alto, então eu recebia muitos nãos por conta disso, e em alguns casos também aconteceu de ser a questão do visto, as empresas achavam que o fato de eu ser brasileira e meu visto ser estudante teria algum
empecilho, mas nesses casos eu sempre falava nas entrevistas, olha, eu já tenho visto, você não precisa custear nada. Então eu fazia questão de deixar isso, frisar isso, né, a questão do visto, que a empresa não ia ter que custear nada. O meu processo com as entrevistas, assim, quando eu recebi um aceite de alguma empresa que gostou do meu perfil e geralmente eles marcavam para entrevista, a primeira fase da grande parte foi toda online, então o primeiro contato era com a pessoa do RH, que vinha falar, olha, eu gostei do seu perfil, a gente já pensa que é um bom match com a empresa, você está disponível para uma entrevista? E geralmente eles ligam, então eles falam assim, olha, qual dia que você está disponível? Ou então eles mandam um e-mail, e aí a partir disso você faz meio que uma conversa rápida, 10 minutos, 20 minutos, que ele vai perguntar sobre você, o seu curso, as suas experiências, se realmente você leu a vaga, o que você gostou na vaga, da empresa, o que você sabe da empresa, quais são ali os seus pontos, né, que você acha que são pontos fortes, pontos fracos a melhorar. O que você chamou a atenção naquela empresa porque o setor, você gostou, já trabalhou, já teve um contato. Então, depois desse primeiro contato com o RH, em algumas empresas eu passei para uma segunda etapa, que já era com o gestor da vaga, né, ali o gerente do setor, e nele já era uma coisa mais realmente aprofundada, que a pessoa queria conhecer você, queria saber as suas experiências, queria entender como que você se vê ali naquela empresa, naquela dinâmica, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade com trabalho em equipe, como que você planeja equilibrar isso, se você é uma pessoa que consegue ter uma certa autonomia para poder trabalhar sozinho, sem ter uma pessoa ali que está delegando, mas, no geral, a pessoa explicava bastante sobre a vaga, o que eles esperavam, né? A gente espera uma pessoa que seja dinâmica, que proponha, que tenha uma iniciativa. Então, realmente, eles tinham essa conversa para poder entender sobre você e você entender sobre a empresa também. E já em alguns casos eu participei de uma terceira etapa, que às vezes era para fazer um relatório, uma coisa mais realmente específica ali que eles pediam para a vaga, uma planilha no Excel. Então, foi mais ou menos assim. Se eu puder dar uma dica, realmente não tenha medo, fale, se prepare, claro, né? Aprenda sobre a empresa, realmente lê a vaga, salve a vaga, também é muito importante salvar a vaga, porque em alguns casos ela sai do ar, então depois você não consegue mais consultar. Se a pessoa falar com você para marcar uma entrevista, peça a vaga para você poder dar uma lida. Eu gostei bastante de também fazer planilha para poder saber quais as empresas eu estava me candidatando, para poder acompanhar ali o que eu tive retorno, o que eu não tive retorno. Se você tiver a possibilidade de enviar mensagem no LinkedIn também, às vezes é uma boa. Alguns casos eles não vão te responder, mas outros eles vão te responder dizendo, você tem que vai pelo site da empresa, a gente pode marcar uma entrevista, você está disponível. Então, mais ou menos assim. E não tenha medo, dê a cara a tapa mesmo, porque assim, no alternância é um estágio, né, basicamente. Então, você vai estar na empresa, você vai aprender, eles vão te ensinar meio que as atividades básicas, e na entrevista eles já vão saber ali mais ou menos o seu perfil. Então, que se você tiver alguma coisa que você não entende, eles vão te ensinar, realmente não tem medo de aprender. Quando você não souber alguma coisa, realmente vai e fala, eu não entendi isso, eu tentei fazer dessa forma, não deu certo. E não esperar virar uma bola de neve, assim, passar uma semana, um mês, aí você tem que entregar uma atividade, seu gestor vai ver assim, se você tava com um bloqueio ali, por que você não falou antes? Então, realmente é ter essa iniciativa de voltar atrás e dizer, olha, eu não entendi isso, você pode me explicar melhor? E na primeira semana é horrível, assim, porque o cérebro sai fumegando de tanta informação, e é normal, tá? A gente tá saindo meio que do au pair para um ambiente que é totalmente diferente, que já outras pessoas que falam rápido, que tem ali o dia a dia delas, o cotidiano delas. Então realmente é você ter calma e paciência com o seu tempo. Certo, e aí no caso, qual foi a data que você encontrou a empresa? E depois que você encontrou a empresa, qual foi o processo que você fez para trocar o seu visto? Que eu acho que isso é a curiosidade da maioria das meninas, né? Como que faz para sair do visto de au pair para entrar no visto de estudante, para arcar com todas as papeladas que as empresas pedem? A sua empresa, quando você fez a entrevista, você ainda estava com visto de au pair? Eles esperaram? Eles deram um outro documento? Como que funcionou mais ou menos? Então, em março, eu já comecei as buscas, em abril eu também estava nesse processo. Ali, mais ou menos na metade de maio, eu tinha recebido um e-mail da empresa que eu tô, falando, né, olha, você foi aceita, a gente gostaria de começar com você em agosto, porque a alternante que eu ia ficar no lugar dela, ela já ia sair ali em setembro, então não ia conseguir ter tanto tempo assim. Então eles falaram, olha, você pode começar em agosto? E daí eles me proporam um CDD, e quando eles fizeram essa proposta, geralmente era só para ficar nesse período de agosto, né, já que a outra alternante que estava na empresa, já ela não ia poder ficar acompanhando, então eles perguntaram se eu poderia iniciar antes. E aí eu fiquei o mês de agosto com um CDD, e o mês de setembro eu já iniciei meu contrato normal de alternância.
E aí, assim que eu recebi o aceite da empresa, em fevereiro, eu já tinha dado entrada no meu processo de mudança de status. É tudo feito pelo site da ANEF. Mudança de status, no caso, gente, é sair do visto de au pair e entrar no visto de estudante. Isso. E aí eu iniciei tudo pelo site da ANEF, é tudo online, você coloca a documentação lá. Quais foram os dossiês que eles pediram pro visto de estudante? Foi meu passaporte, o meu visto anterior, né, que no caso era o meu título de séjour de au pair. Eu também precisei, no caso, do aceite da escola. A letra, né? Isso, pode ser uma declaração simples, só confirmando ali que você foi aceita, que você vai iniciar em setembro. E eu também coloquei uma carta de motivação explicando pra eles, né, que eu tava como au pair, eu usei esse intercâmbio pra aprender o idioma. E agora eu tava querendo ser aceita na escola. E aí você tem que... a prefeitura também te pede, né, nesse site da ANEF, pra você anexar um comprovante de renda. E você pode utilizar algumas formas, como, por exemplo, os 8 mil euros em conta, uma pessoa que ela vai ser o seu sponsor, né, que ela vai dizer ali que ela vai todo mês ter aquele dinheiro na sua conta. Ou então ter um contrato de trabalho, né? Que no meu caso, a minha host family, eles foram os meus sponsors. Só uma pergunta. Quando você utiliza uma pessoa como sponsor, ela faz uma carta, tem valor mínimo que ela tem que receber por mês para a prefeitura aceitar. E a letra de motivação, eles também pediram para você? Tudo isso foram eles que pediram? Ou teve alguma coisa que você mandou que foi de livre e espontânea vontade sua? A carta de motivação foi de livre e espontânea vontade. Eu só queria explicar para eles o porquê que eu tava saindo do au pair, o porquê que eu tava entrando no visto de estudante, só para eles poderem ter uma ideia, assim, do meu processo e, sei lá, não ser negada de cara, ou então para ajudar também a pessoa que tava analisando o meu dossiê. Em relação ao sponsor, a minha host family enviaram um documento deles, um documento oficial com foto, né, no caso. No caso, foi tudo dentro do seu dossiê, foi tudo junto? Exatamente, tudo junto. Eles enviaram também a atestação de RBGMON, porque eu ainda morava com eles, ainda tava no endereço deles, um comprovante de residência, né, água, energia, gás, enfim, o nome da pessoa que eu tava enviando o documento, no caso foi a minha hosta, e também uma carta, né, explicando que ela ia ser a minha sponsor, que a cada mês ele ia ter um valor, que é um valor que ele é fixo, que você tem que ter em conta, que é 615 euros por mês. Então, durante o período ali, né, o meu mestrado era de 2 anos, então ela fez 615 vezes 2 anos, que era o valor que eu ia ter em conta, e ela também precisou mostrar os olerites dela, né, que no caso eram os comprovantes que ela tem um salário, que ela consegue manter a família dela, e me manter também, que isso não seria, assim, uma coisa que chegaria um mês que ela não teria esse valor em conta. Então, realmente, ela estava ali comprovando que ela tem esse valor, que ela ganha um salário, né, que é suficientemente um valor que ela possa me manter e manter também a vida dela. E a prefeitura também chegou a me pedir, eles me pediram um pouco depois para eu enviar um currículo meu atualizado, para eles poderem ver ali se realmente as minhas experiências, se o meu mestrado, se tudo aquilo fazia sentido realmente pro meu percurso, né, assim, pro que eu estava me candidatando a estudar e se realmente teria um sentido. E depois que você começou o processo, porque aí você encontrou a Ecole, você já tinha, como o seu visto ia vencer em junho, você ainda não tinha encontrado a empresa, então você já tinha começado o processo de solicitação de visto de estudante antes com a sua família e tudo mais, entrou em contato com a prefeitura, solicitou o visto de estudante, falou os documentos, beleza. Quanto tempo que demorou para sair o seu visto de estudante e quanto que você pagou para pegar o visto de estudante? Tá, eu recebi em junho, né, eu já tinha, em março, eu enviei toda a documentação, em junho eles já tinham recebido meu dossiê, tudo pelo site. E aí acabou que quando eu fui aceita na minha empresa, eu mandei pra eles o meu contrato de trabalho também. Então, assim, eu anexei a mais. Tem uma aba lá embaixo que é contato, que você pode sempre trocar mensagem com as pessoas da prefeitura, eles te respondem. É bem rápido essa troca de informações, então realmente eles respondem você no máximo 24 horas. Aí, em junho eu recebi uma mensagem automática, dizendo que meu depósito do dossiê tinha sido recebido, que ele estava em análise. Em julho eu recebi uma mensagem positiva, que o meu visto ele tinha sido aceito, né, a prefeitura aprovou, meu dossiê estava tudo coerente. E em agosto eu recebi uma mensagem, né, dizendo que meu timbre estava pronto e que eu podia ir na prefeitura retirar ele. Eu acredito que foi ali mais pro final de agosto que eu fui fazer a retirada. O timbre custou 75 euros, você pode comprar online na tabacaria. E quando eu cheguei lá foi bem rápido, assim, questão de 20, 30 minutos. Eu cheguei, eles me acolheram, disseram que eu tinha que esperar. E no local X eu fui, a moça recebeu o timbre. E depois disso, ele só pediu pra mim assinar um papel e falou que o meu visto, enfim, que eu podia pegar meu visto. E foi isso, basicamente. E sobre sair da casa da host family? Como que foi pra você essa experiência? Como que você fez? Pra onde que você foi pra conseguir casa? Que isso é uma das questões que as meninas mais pensam, né? É a questão da dificuldade pra encontrar
casa para poder morar, os preços, aluguel de apartamento, aluguel de casa, locação, quarto, se precisa de algum documento em específico, como que você fez esse processo? Então, eu comecei já no meu segundo dia de au pair, eu comecei a me programar isso, eu sabia que eu ia ter que sair da casa deles. Meus hosts, eles até chegaram a propor se eu queria alugar o quarto deles, né, enfim, eles continuariam com uma renda, eu já conhecia eles, então a gente já tinha isso, mas eu realmente queria ter o meu espaço. Você queria se desvincular, né? E também, sim, porque, nossa, assim, amo as crianças e tudo, eles são os queridos, mas realmente, assim, às vezes as crianças acordavam naquele humor, gritando, a barulheira, então chega um momento que, assim, realmente eu acho que a gente quer um espaço só nosso, e aí, nisso eu já comecei a olhar em alguns sites, aqui na França eles usam muito o Le Bon Coin, que é basicamente um OLX, como a gente tem no Brasil, e o Facebook também. Tem também a La Carte de Coloc, que é um site específico para quem está procurando colocação. Colocação, o que é, para quem não sabe? Você dividir a casa. Então, tipo assim, tem uma pessoa que ela tem uma casa inteira e ela tem quartos e ela bota aquele espaço para alugar e você divide o banheiro, a cozinha com outras pessoas que são estudantes ou pessoas que moram ali, enfim. E geralmente costuma ser locais mais baratos porque justamente a intenção é essa, né? São para estudantes. É uma casa, enfim, que a pessoa coloca ali para alugar e você pega um quarto e divide com outras pessoas. Certo. Então, nesse site em específico, são para colocações, que são como a gente chama aqui, esses lugares que a pessoa tem uma casa e bota para alugar os quartos. Eu cheguei a pesquisar também essa opção, mas como o valor estava se assemelhando um pouco mais à questão de estúdio, eu pensei assim, então eu vou priorizar ter o meu espaço realmente e pagar um pouco a mais. Hoje eu pago em torno de 550 euros para um espaço que é só realmente meu, assim dizendo, né? Porque, desculpa te cortar, eu também cheguei a pesquisar, mesmo o ano passado, ainda não estando na época pra mim. E realmente, gente, se você for alugar um quarto aqui, pelo menos na minha cidade, às vezes não compensa. Vai sair 500 euros um quarto, 500 euros um quarto com taxa e tudo mais. Às vezes, lógico que vai depender, tem cidades que não são no centro da cidade onde você mora, que são um pouco próximo, fica um pouco mais barato para você alugar um quarto, só que no meu ponto de vista, entre você pagar 450 euros em um quarto, onde que na maioria das vezes não é só uma pessoa, são 4, 5 pessoas que moram lá, para você se conciliar com a cozinha, banheiro, máquina de lavar e tudo mais, compensa, no meu ponto de vista, você investir um pouco mais lá, tipo 100 euros a mais para você ter o seu próprio espaço, mesmo que seja um estúdio. É um espaço que, tipo, não é igual aqueles apartamentos de Paris que a gente vê que é um ovo, né? Que você consegue ter uma vida confortável. E aí, no caso, você pegou, então, foi um estúdio. Isso. Nesse estúdio, o valor que você paga já vem tudo incluso? No caso, gás, energia, internet, como que funciona? Então, no meu caso, a internet e a energia não são inclusos. O meu sistema de aquecimento e de água, água gelada, eu já pago no aluguel, mas a água quente ela é descontada junto com a eletricidade. Então eu pago um forfait, né, a mais para a internet, que no caso é Wi-Fi, e um outro para a energia. Mas assim, o aluguel é em torno de 500 euros, e aí os outros 50 a mais é justamente entre isso, né, que é justamente a questão da água, da energia e da internet. No caso, pro aluguel, como que você fez? Porque eu sei que no Brasil a gente tem as imobiliárias que a gente faz o processo com a imobiliária. Como que foi no seu caso? Você foi no site no Le Bon Coin, falou com o proprietário, ou você foi numa imobiliária, fez o processo da imobiliária, eles te pediram algum tipo de documento específico? Como que foi? Então, aqui tem todas essas possibilidades também, como eu falei, o meu foi pelo Le Bon Coin que eu vi um anúncio, entrei em contato com o cara. Primeiro, você marca a visita e eu gosto sempre de frisar que você não paga por visita se alguém te pedir para você pagar um valor, ou para eu só consegui visitar, mas você tem que depositar um valor, o primeiro aluguel, isso não existe, é golpe, na cara que é golpe, tem muito golpe aqui. Realmente eles costumam muito utilizar fotos de outros anúncios, pegar e colocar como se fosse próprios, você paga esse valor e no final você descobre que o apartamento nem é real. Então, nas imobiliárias, quando eu chegava lá, eu pedia para marcar uma visita. Depois que eu tinha essa primeira visita marcada, eu gostava sempre de ver se a localização, porque isso influencia muito no aluguel, a localização, a cidade, se é perto de um ponto turístico, se é perto de uma linha de trem. Então, tudo isso influencia no valor do aluguel. Nessas imobiliárias que eu cheguei a ver, algumas delas cobravam um valor tipo 2 euros para você desbloquear um horário e depois eles reembolsavam de volta, mas assim, quando eu via isso eu preferia não meio que pagar. Então no Le Bon Coin eu já entrava direto em contato com a pessoa, eu ia lá, visitava, se eu gostei, depois disso o próximo passo é você fechar o baio, que eles chamam aqui, que é o contrato de locação.
Só uma dúvida. No seu caso, você viu que a maioria dos anúncios estava pedindo caução? E eu falo isso porque eu friso muito para vocês nos vídeos o quão é importante vocês se dedicarem ao francês e juntar dinheiro. Então, tipo, ela saiu da casa da Roche Family, ela teve que arcar com essa questão de alugar um apartamento próprio. E se tem calção ou não, quantos calções foram, justamente para vocês terem uma noção de como é importante juntar dinheiro, principalmente no segundo ano de au pair. Sim. No meu caso, como o apartamento ele é mobiliado, isso também é uma coisa que varia muito. O proprietário, né, o locador do espaço, isso influencia também nessa questão do calção. Então, no meu caso, como era um apartamento mobiliado, ele pediu 2 calções, né, que no caso são 2 aluguéis, e também eu tive que assinar um termo de compromisso, né, se tivesse algum dano no apartamento, eu ia me responsabilizar por isso, mas o processo todo a gente trocou por e-mail, ele me enviou o contrato, eu assinei, ele assinou. Depois disso, ele pediu para eu enviar alguns documentos também, como, por exemplo, meu visto, meu passaporte, esse contrato de engajamento, né, que se houvesse algum dano no apartamento, eu ia me responsabilizar. O contrato que ele fez com você, só para ter um conhecimento, até para mim mesma, né? Tem uma data específica ou ele pode simplesmente do nada pedir o apartamento de volta para você? Como que tá essa questão no contrato? Então, eu falei pra ele que o meu objetivo era 2 anos, mas ele disse que ele faz 1 ano e depois, se eu quiser ficar, já renova automaticamente. O contrato, se eu quiser sair antes ou se ele quiser pegar o apartamento, ambos a gente tem que falar 1 mês de antecedência. Por exemplo, ele falou que quando ele aluga pra uma pessoa, assim, realmente só se a pessoa quiser sair do local. Então, ele falou que basta enviar uma carta falando que você vai sair no dia tal, com 1 mês de antecedência, pelo menos, pra ele poder se organizar. E no caso, se ele precisar do apartamento, né, mesmo ele tendo dito que não tinha essa intenção, ele me avisaria com 1 mês de antecedência para poder me organizar e procurar um novo local. Mas se eu tiver a intenção de sair, eu tenho que fazer uma carta, enviar para ele e dizer para ele, olha, dia tal eu tô saindo do apartamento, para poder também ele se organizar, porque ele não mora aqui, ele mora em um outro país, então ele tem um responsável ele tem alguns apartamentos na cidade, e esse responsável dele vem aqui, verifica se tá tudo ok, realmente, de fato, se tiver tido algum dano, como é que vai fazer e tudo mais. E aí, se tiver algum dano, também entra a questão do calção. Ele vai avaliar, e se o dano for um dano alto, eu tenho que arcar com mais, mas esses 1.000 euros, né, que foi a entrada inicial do calção, ele não devolve. Certo, Ju. Eu dei uma olhada aqui por cima, porque como vocês sabem, eu estou saindo do au pair, né, vou começar o processo que você fez também. E você tem mais prioridade para poder falar, porque você passou por tudo isso. Eu sei que o governo aqui na França, eles ajudam bastante os imigrantes, inclusive que são estudantes, né, nessa questão de aluguel e tudo mais. Quais são os benefícios que você conhece? Para você indicar para as meninas, eu vou colocar o link tudo aqui embaixo para vocês, como eu sempre faço dos vídeos, tá? O que você teria para falar para as meninas, o que você teve conhecimento, que você foi atrás, que te ajudou, que vale a pena? Olha, realmente é tentar tudo, porque assim, por exemplo, aqui na França eles têm a CAF, né, que é uma ajuda do governo com aluguel, e vem sofrendo algumas mudanças, mas todo mundo que me pergunta, eu falo, olha, tenta, manda o teu dossiê, eles vão analisar, a partir do momento que eles te derem o positivo, o pagamento cai no mês seguinte. Também tem a questão de alimentação aqui, tem várias associações que fazem distribuições alimentares, então tem essa ajuda também. Só um adendo, a CAF, gente, como você vai alugar o apartamento, vai fechar o contrato tudo certinho, quando você estiver com tudo pronto, você entra em contato com a prefeitura e solicita a CAF, e eles vão começar a disponibilizar para você mensalmente um valor X, baseado no valor que você recebe, o valor do seu aluguel, o lugar onde que você mora, que é uma ajuda de custo com o valor do aluguel. Então vamos supor, se o seu aluguel sai ali em 500 euros, você é um alternante que recebe um SMIC, que é de um salário mínimo. E, enfim, a região ali onde você mora, eles podem te dar, sei lá, um exemplo, 200 euros para te ajudar com esse aluguel. Também tem a questão do imposto, né? É sempre bom declarar o imposto, porque, por exemplo, na minha cidade, onde a gente mora, tem a questão, se você tem um imposto de renda, você pode ter acesso, por exemplo, à questão do transporte público, você não paga nada, você, com a declaração do imposto, você vai na prefeitura e solicita a carta de transporte, que funciona para tudo, o tram, no trem, no ônibus, no barco, então, tipo, funciona para absolutamente tudo. E também na questão de um passe, né, que a gente tem acesso à questão de cultura, esporte, sem precisar pagar nada. E em alguns casos também, com essa carta, com o imposto, né, você consegue até mesmo dar entrada, por exemplo, na CAF, né? E na CAF, para você dar entrada, você precisa também da declaração do imposto. Na CMU, que é a Complémentaire Santé Solidaire, que é como se fosse um complemento, né, assim, do sistema de saúde aqui da França. Então, realmente, a declaração do imposto, ela é muito importante por conta disso, porque ela te dá esses benefícios a mais, assim, dizendo, né? E é uma forma também, futuramente, se você quiser pedir a cidadania do governo, fazer assim, você teve aqui, você chegou aqui nesse dia, você declarou tudo,
tudo. Então, eles têm um acesso ali a tudo, a todas as movimentações. Então, acaba sendo um comprovativo, né, também, de que você da sua entrada aqui na França e também da sua declaração fiscal. Então, isso é muito importante se você tem interesse futuramente em continuar aqui, seja com trabalho, seja para pedir a cidadania, acaba influenciando bastante. Eu lembro que você comentou comigo que também tinha alguns outros benefícios, que, por exemplo, se você for alugar um lugar e você não tiver dinheiro, a prefeitura pode te ajudar com esse calção, ou se você ficar desempregado, que o governo também pode acabar te ajudando. Você sabe o nome desses benefícios, caso as meninas queiram pesquisar, como que funciona? Então, tem o Visale, né, que é o garant que eles utilizam aqui, por exemplo, se você vai dar entrada em um apartamento e aí o aluguel vai chegar um determinado no mês que você, assim, talvez não consiga pagar, esse garant, ele te permite pagar até 2 até 3 meses, né, de aluguel. O governo ele vai pagar para você e, por exemplo, aqui na cidade de Nantes, eu sei que o valor desse garant ele é entre 600 a 680 e em Paris ele pode chegar entre 1.000 e 1.500, porque, enfim, o custo de vida em Paris é mais caro. Sim. Mas esse mesmo Visale que paga o aluguel, ele também pode ser utilizado como calção, né, que é para pagar esse mês de quando você entra no apartamento. E aí, no caso do Visale como calção, ele só cobra até no máximo 2 meses, no caso, então 1.000 euros. Se o seu calção for mais, além disso, ele paga os 1.000 e você paga os outros, o restante. E no caso, se você chegar um mês assim, realmente não tenho como pagar, o governo paga para você, mas você não precisa pagar nada pro governo, você só realmente tem que comprovar pro governo por que você tá utilizando aquele recurso, exatamente. Porque você foi demitido, tá desempregado, não conseguiu achar um emprego, então você tem que realmente comprovar o porquê que você tá utilizando aquele garant. E ele é válido por 1 ano, então, por exemplo, quando você dá a entrada é tudo pela internet também, no site, você coloca lá os seus documentos, o visto, o passaporte, o comprovante de declaração do imposto, a sua atestação de escolaridade, né, que você está na faculdade. Se você tiver um trabalho, você coloca também o seu contrato de trabalho. E aí, uma vez que você tem, demora em torno de 15 dias para você ser aprovado. Geralmente, a maioria dos estudantes é aprovado porque, justamente, né, é um recurso que ele é voltado para quem é estudante ou então para quem recebe até no mínimo um salário mínimo francês. Então, uma vez que você é aprovado, por exemplo, você foi aprovado na data de hoje, 23 de março de 2026, ele tem validade de 1 ano, 23 de março de 2027, e você pode utilizar ele nesse período de tempo, né, de até 1 ano, e ele pode ser renovado inúmeras vezes, mas ele só vale até 30 anos, então se você tiver mais de 30, infelizmente não funciona. Se você tiver 30, você consegue, 30 e alguns meses você consegue, agora 31 já não dá mais. Não dá mais, exatamente. Agora a gente vai falar... Vocês já viram um storytelling aqui da Juliana? Veio como au pair, saiu do au pair, fez o processo do mestrado. E agora eu queria que você falasse um pouco da sua experiência no trabalho quanto à escola. Então, assim, você estudou bastante no Brasil, você já trabalhou no Brasil também. Então, comparado com a França, na sua opinião, foi tranquilo, não foi? Quais foram os desafios que você enfrentou? Da sua opinião, o que você teria de dica para dar para as meninas em relação ao trabalho, à escola? Qual é o nível de francês que você estava quando você começou os seus estudos e o seu trabalho? Bom, acho que é isso. Bom, em relação ao trabalho, né, eu acredito que eu tive uma experiência muito boa, muito positiva. Geralmente o francês, né, realmente eles são muito abertos, muito curiosos, então eles realmente gostam muito de conhecer e de entender, de saber, nossa, por que você veio do Brasil? Nossa, mas por que você tá aqui onde a gente mora chove muito, então, tipo assim, eles não entendem porque a gente saiu do calor pra vir pro frio, pra chuva, e então a minha experiência foi muito positiva nesse sentido, de que eles realmente são muito abertos. Na empresa que eu trabalho, eles não, assim, se eu precisasse repetir 10 vezes, eles repetiam, eles me explicavam, então, nesse ponto, realmente foi uma coisa muito boa, eles se mostraram muito abertos a explicar, a me fazer entender, a repetir quantas vezes fosse necessário, assim. Eu só fiquei com uma dúvida, que eu esqueci de perguntar antes, eu queria que eu coloque aqui no vídeo. Como você faz o alternance, como que funciona o seu fluxo? Quantos dias você fica na escola, quantos dias você fica na empresa e qual que é a carga horária? Que a gente tá muito acostumado com o au pair, que é 25 horas semanais. Então, quando a gente sai do au pair para trabalhar realmente, ter uma vida realmente na França de estudante e trabalhar de forma registrada,
Qual é a carga horária, tempo de almoço? Como que funciona isso também? Então, na minha escola, assim que eu fui aceita, eles já me enviaram um planinho, né? Assim, com os meus horários, os meus dias, os dias que eu tava na escola, os dias que eu tava na empresa, os dias de prova, os dias de, enfim, tudo. Agenda anual, né? Agenda, isso, exato. Nisso, eu já era um ponto positivo, porque eu já sabia que o meu ritmo, ele é 2 semanas na empresa e 1 semana na escola. Então, é um ritmo bom e foi muito bom, porque as empresas, elas justamente procuravam ritmos, assim, de pessoas que passassem muito tempo na empresa pra você realmente pegar rápido as coisas, tá ali no dia a dia, não perder tanto, porque quando a gente tá na escola acontece muita coisa, e quando você volta, tipo, tudo muda, é muito rápido, e principalmente num idioma que não é o seu, né, você tem que ali ter a rapidez pra poder pegar. Então, realmente, quando eu recebi o meu ritmo de escola, eu sempre falava para as empresas, olha, esse é o meu ritmo, assim, assado. E aí, acabou que também isso foi muito bom, porque eu priorizava já justamente isso, né, ter mais experiência de empresa. E na escola também, eles falaram, né, que, olha, se você precisar de dias que você tá na escola, mas que realmente precisa estar na empresa, você conversa, a gente se ajusta e realmente não falta, né? Não evita faltar, porque se faltar é descontado do salário também. Então, realmente, de ter essa flexibilidade, né? Assim, e um desafio que eu tive foi a questão do idioma. Quando eu entrei, eu tava no nível bom de francês, eu consigo hoje me comunicar muito bem. Você chegou a fazer Delphi, você tava com qual nível? Quando eu cheguei na França, eu não falava nada, só falava bonjour, ça va? Como a maioria das meninas. Então, tipo, esse era o meu nível e realmente eu me dediquei a estudar, a aprender. Quando eu fiz o Delphi, o meu nível foi C2, então foi um nível muito bom, assim. Eu esperava menos, mas foi melhor ainda. E eu tive um pouco de dificuldade com o idioma, assim, realmente no questão de falar. Porque na hora bate um nervosismo. Quando eu fui fazer o Delphi, né, desculpa, eu tava muito nervosa. E mesmo que eu não tivesse nenhuma obrigatoriedade, bate um nervosismo. Sim. E até na questão do trabalho também, pra mim, isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim mesma. De saber que, tipo assim, eu consigo fazer isso porque eu tenho o idioma. Então, realmente, não deixar ser uma barreira, sabe? Quando eu tinha dúvida, eu perguntava. Quando eu não entendia, eu pedia, explica de novo. E, assim, uma coisa que eu procurava também fazer era, quando eu chegava em casa do trabalho, eu revisava o que eu tinha feito ali, como eu poderia fazer melhor. Mas no sentido, assim, não de colocar uma carga mental e realmente, eu vou ser muito boa nisso, mas realmente, assim, procurar palavras-chave e entender. O setor que eu trabalho é um setor muito de qualidade, só que é numa área de hidrogênio verde, então é uma coisa que é muito nova. Então tem palavras-chave que eu não entendo, tem palavras que eles falam que são do jargão francês que eu não entendia. Então eu procurava ter esse vocabulário, esse conhecimento para poder realmente entender quando eles falassem, isso significa isso, e aos poucos ir realmente compreendendo. Assimilando, né, uma coisa. Exatamente. Porque eu acho que hoje em dia na internet a gente tem muita coisa gratuita, tem muito curso, então eu procurei fazer cursos online para poder entender como é que funciona, o que eu podia usar na minha rotina que funcionava para mim. Então, realmente, tentar melhorar, assim, nesse sentido de, tipo assim, aprofundar mais ainda o meu conhecimento. Em relação à escola, eu vejo que, assim, baseado na minha experiência no Brasil, a gente tem um ritmo muito, como é que eu posso dizer, acelerado com tudo. Tanto que aqui eu vejo que eles são bem mais assim, é puxado, porque, principalmente pela questão do idioma, né? Acho que puxa mais do mental, mas eu vejo que, pelo menos na minha área, no meu mestrado, tem muita... como a gente passa 1 semana no mestrado, então tem muito trabalho, tem muita coisa, e às vezes tem uma disciplina que ela dura 2 dias, então, tipo, tem essa diferença também. No Brasil, a gente tem um semestre que a gente sabe o que vai estudar, que a gente sabe o que vai acontecer, e já aqui as disciplinas, elas passam muito rápido, assim, tem disciplina que é um dia, tem disciplina que é um mês, então, também é muito dinâmico, pelo menos no meu mestrado, os professores, eles tentam colocar casos práticos, assim, olha, você vai fazer isso, mas você vai estudar, você vai trazer, você vai apresentar, você vai dizer, você vai criticar, então tem muito isso do pensamento crítico, realmente. Por que você chegou nessa conclusão? O que você faria de diferente? Enquanto que eu vejo que no Brasil é mais puxado porque a gente tem uma carga horária maior, e aqui também é puxado, né? Não que seja diferente, mas eu vejo que tem mais essa flexibilidade e esse voltado pro pensamento crítico. Por que você fez? Sempre tem um porquê, eles adoram perguntar assim, porquê de tudo. Então eu vejo que tem essa questão. E também, é igual no Brasil, né, no final do semestre, aqui o ano letivo começa em setembro e ele termina em junho. Então, em julho, em julho no meu caso, eu tenho uma apresentação de TCC, que é um tema que eu tenho que escolher, que eu tenho que fazer um relatório escrito, que eu tenho que apresentar esse relatório, vai passar por uma banca, essa banca vai avaliar, eles vão dizer, olha, realmente faz sentido, não faz sentido, e aí se não fizer sentido, infelizmente você tem que repetir todo ano. Essa também é uma diferença, no Brasil a gente repete uma
cadeira. Aqui não, a gente tem que repetir todo o ano ano letivo, então é uma coisa que é um pouco chocante. Então, eu acho que, principalmente na faculdade, é a questão da adaptação. Porque é um ambiente com muitas culturas diferentes, com muitas experiências diferentes. Desculpa te cortar. Na sua sala tem quantos alunos? É majoritariamente imigrante? Porque a nossa cidade aqui em Nantes tem muito imigrante. Então, é muito francês? Qual é que é a faixa etária? Como que é mais ou menos isso? Então, eu me sinto muito abençoada, porque realmente a minha faculdade, a minha turma, a gente é muito misto, sabe? Assim, a gente é 45 alunos no total. Nossa, bastante. Bastante. E, assim, tem franceses, tem acho que em torno de uns 20, 25 franceses, e o restante é imigrantes, né? No caso, eu sou a única brasileira, tanto da escola como da turma. Da escola? Não tem outro brasileiro, eu sou a única. A primeira, que eles tiveram a honra de receber. De conhecer. De conhecer. E, inclusive, já levei brigadeiro pra eles. E Guaraná Antártica, que eles amaram. O restante da sala são pessoas de outros países. A gente tem pessoas do Marrocos, da Algéria, do Sudão. Tem pessoas também da Argentina, né? Do México, da Alemanha, da Suíça. Então, é uma turma bem misturada, assim. Boa parte europeu e boa parte da América do Sul também. Então, eles são, assim, a idade, faixa etária, a gente tá na mesma idade. Tem algumas pessoas que são mais novas, né? Então, entre os 22 anos e ali entre os 29... Não, tem algumas pessoas também que estão em reconversão profissional. Então, tem... Eles eram de uma área e agora estão em outra. Então, tipo, a maioria era da área de biologia, de ciências médicas, da agropecuária, e agora estão vindo para esse eixo mais de qualidade, segurança e meio ambiente. Então, tem algumas pessoas, acho que umas 4 ou 5 pessoas no total, que elas são de mais idade, têm 40 anos. E... Tá vendo? Vocês que são mais velhas aí não se acanham. Sim, existe a possibilidade. Algumas pessoas falam que o alternância só vai até 29 anos, eu acho, né? Fala que geralmente 26, por causa que change. Porque muda o SMIC, né? Sim, então realmente essas pessoas eles conseguiram alternância e trabalham. Com 40 anos. Com 40 anos, então, tipo assim, alguém falar pra você que não pode, muda o contrato, né? Deixa de ser alternância e vira alternância profissionalizante. Mas o que muda é o contrato, algumas cláusulas ali, mas, enfim, tem essa possibilidade também de fazer mesmo depois dos 30. E, assim, eles são super gentis, super abertos. Como eu falei, eles gostam muito de ter esse pensamento crítico, né, de realmente conversar, entender o que tá errado, o que pode melhorar. Então, assim, a maioria das disciplinas que eu tenho são nesse eixo, assim, né, de fazer pensar realmente e criticar, melhorar, enfim. E pra você, quais foram os desafios na escola? O idioma, principalmente, mas eu acredito que fazer os projetos, né, de apresentação, porque é uma coisa, assim, eu não sou uma pessoa muito do público de apresentações. Na faculdade eu tinha muita essa dificuldade de falar em público, e isso foi uma coisa muito positiva, porque eu melhorei muito aqui, eu vejo que a minha oratória evoluiu muito, então foi uma coisa muito, um challenge, um desafio. E aí, positivo, né, pra mim, no caso. E também, principalmente, a questão de equilibrar. Porque, como é 2 semanas na empresa, 1 semana na escola, tinha semana que eu tava na escola e eu acordava, tipo, e eu já ia pegar o caminho de trabalho, mas só que tinha que ir pra escola. Então, tipo, até você se acostumar com a rotina, com ir no trabalho, com lidar com as pessoas, eles gostam muito de conversar, então, então, tipo, você tem que desenvolver essa coisa de conversar, de se colocar em situações, de interagir com as pessoas. Então, isso, pra mim, foi um desafio realmente de me mostrar. Não sei se é só uma impressão minha, mas parece que no começo traz uma exaustão muito maior quando você vai fazer as coisas, pelo menos no primeiro mês, porque tem o estresse, tem o nervosismo, a gente usa mais energia psicológica para processar toda aquela informação, aí tem a questão de ser um trabalho, que é uma coisa séria, de ser uma faculdade, um mestrado, que é uma coisa séria. Na sua opinião, isso também aconteceu com você? Você achou que no primeiro mês você chegava mais exausto em casa? Ou você conseguiu, pra você era um ambiente tão tranquilo que você conseguiu conciliar bem as duas coisas? Então, não, pra mim foi bem desafiador. Sendo bem sincera, eu realmente chegava com muita dor de cabeça em casa, porque eu sentia o meu cérebro, assim, sabe, fritar. Eu conseguia ver as máquinas trabalhando na minha cabeça, porque realmente é uma coisa que demanda muito mais. Você tem que prestar atenção, você tem que escutar, você tem que interagir. Realmente isso, né? Assim, pelo menos pra mim, a adaptação mesmo foram em torno de 3, 4 meses,
Que depois disso eu fui sentar, agora eu consigo realmente lidar conta. Você realmente entrou na rotina, que você realmente se sentiu confortável com o que tinha que fazer na empresa. Exatamente. Comecei a entender, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, meio que já vira uma coisa ali do cotidiano. Mas no começo eu sentia muito esse desconforto de processar tudo, de ter que pedir para a pessoa repetir várias vezes, de ter que anotar muito para poder compreender o que eu tinha que fazer. Então, realmente, eu digo que a gente volta a ser criança, porque no au pair a gente volta a ser bebê para aprender o francês, só que agora no ambiente de trabalho. E principalmente por essa questão do imigrante, sabe? Pelo menos, eu me sabotava muito, eu dizia, eu não vou conseguir, não é pra mim, é melhor desistir. Só que, tipo assim, ao contrário de mim, eu recebi muitos feedbacks positivos de pessoas que falavam, nossa, você tá indo muito bem. Então, eu acho que isso dava mais uma cargazinha, né? Uma recarga na bateria. E aquele meme, né? Dorme que amanhã é outro dia, dorme que passa. Exatamente, dorme que passa. Amanhã é outro dia. Então, eu tentava aplicar isso, e quando eu não conseguia realmente... Mas, olha, só pra falar uma coisa pra vocês, a Juliana desesperada. Aconteceu um negócio, ela já fala, não, porque não sei o quê, quando vai acabar, eu vou voltar pro Brasil, que não sei o quê. Então, assim, ela é desesperada. Eu sou muito uma pessoa colérica, eu sou muito, assim, realmente, é o meu jeitinho. Não, mas a gente entende, como eu falei pra você, eu tive essa sensação, parecia que, às vezes, um dia de trabalho, mesmo com o au pair, ele terminava, e era logo no começo, que você tá ainda se habituando com a voz das pessoas, com a língua, com as expressões, mais a rotina de trabalho. Então, chega no final do dia, você tá realmente exausto. Parece que aquilo acabou com você. Foi 30 horas de trabalho, mas na verdade foram 4, 5 horas de trabalho no dia. E a interação, né? Acho que a bateria social acaba muito mais rápida. Então, realmente era isso. Acho que é mais você se colocar nessas situações pra você poder evoluir e interagir também. É muito importante você interagir, porque... Networking. Infelizmente, no ambiente de trabalho, eles olham muito isso. Você é uma pessoa muito tímida, muito fechada, que não almoça, não conversa. Então, tipo, meio que eles vão ficar assim, ela disse que isso era um problema, mas que ia tentar, mas não fez. Então, a gente é olhado. E, infelizmente, a gente tá num ambiente corporativo. Então, tipo, tudo eles levam em conta. Então, acho que realmente é se colocar nessas situações de tentar ter interações, de conversar. Você trabalha com o quê? Quanto tempo você tá aqui? Você gosta da empresa? Você não gosta da empresa? Você se vê daqui a 10 anos aqui? Conhecer as pessoas dos outros setores, do seu setor. Nisso que a Ju tá falando, eu pensei em uma coisa que eu acho que eu já falei pra vocês anteriormente, mas eu acho bom ressaltar, que esse é o importante de vocês sempre serem transparentes no processo de vocês, seja pro au pair, seja para procurar uma alternância, seja para vocês pegarem uma vaga de escola, vocês serem bem transparentes no processo de vocês, porque você vai lá fazer entrevista de emprego, você vai falar que você é uma pessoa extremamente comunicativa, eles vão esperar isso de você. Eles vão esperar uma pessoa proativa, comunicativa, curiosa. Então, se você chegar, você não conversa com ninguém, você não corre atrás da informação, você não compartilha nada, você fica quieta, você não se enturma, tem um happy hour, um negócio ali com o pessoal, você não vai, eles vão começar a ver que, tipo assim, cadê aquela pessoa que tava no currículo, que falou comigo pela chamada de vídeo? Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora também, que diferente daqui... da França, do Brasil, é que no Brasil a gente tem 3 meses de período de experiência, né? Aqui eu acho que você comentou comigo que é 2 meses, alguma coisa assim? Isso, na verdade são 45 dias úteis e dias que você passa na empresa. Então, por exemplo, os dias que você está na escola não conta. E uma vez que esses 45 dias são validados, né? O seu contrato também é validado para 1 ano, para 2 anos, enfim. E só voltando com essa parte da empresa... Qual que é a carga horária que você faz? Que a gente ficou com esse negócio de 25 horas do au pair. Qual que é a carga horária da empresa e da escola? Geralmente é o dia inteiro. Como que você faz com a questão da comida? Você leva de casa? Você tem ticket? Como que é? Então, no meu caso, o meu horário de trabalho é de 9 às 17, então acho que está em torno de umas 35 horas semanais. Eu tenho direito a 2 horas de almoço, né, do meio-dia até as 2 da tarde. Então. E a empresa também oferece ticket, né, ticket restaurante. Eu tenho direito a 9 euros o dia, mas só conta dias na escola, dias que eu tô, dias no trabalho, dias que eu tô na escola, que eu tô tendo aula, eu não recebo. E só vale também de segunda a sexta, então, por exemplo, final de semana eu não recebo, mas... e eles também oferecem o transporte, eles pagam 100% do transporte. Então, questão de benefícios da empresa, porque no Brasil, por exemplo, quando eu trabalhava no Brasil, tinha convênio médico, tinha o ticket, tinha o transporte, isso também tem aqui. Tem, a gente recebe
se você não tiver a Mutuelle, né, a empresa ela oferece 100%, boa parte oferece 50% ou 100%, então se você não tiver, eles cobrem essa questão. Também tem o transporte, como eu falei, o ticket restaurante, e você tem direito a férias também, você tem direito a 25, depende da empresa, no meu caso são 25 dias úteis, então feriados não conta, e eu posso tirar a qualquer momento do ano, então a cada dia que eu trabalho eu já vou acumulando ali, eu posso tirar, enfim, quando eu quiser, tudo de uma vez, só numa sexta-feira, só numa terça-feira, enfim, eu que faço minha organização, eu só tenho que comunicar a minha gestora para ela ficar ciente, para ela poder aprovar também. Fora isso, eu também tenho direito a uma semana, na verdade, por exemplo, se eu vou ter uma prova muito importante e eu quero tirar 1 dia, 2 dias para revisar, a minha empresa também, ela dá uma semana a mais, além das férias. E em relação ao almoço, geralmente eu me organizo para comprar no mês, eu faço as minhas compras semanais e faço marmita. Vou aproveitar que você tá falando sobre marmita para falar sobre uma coisa que acontece muito com casal Pérez. Você acha que o custo de vida aqui, bem nada a ver, né? Você acha que o custo de vida aqui é da forma que o pessoal imagina, mesmo estando no Brasil? Aqui você consegue comprar iPhone, ficar viajando. Agora que você tá recebendo um salário mínimo francês, você pode falar questão de mercado. Você acha que dá para equilibrar ou você leva a marmita porque você prefere? Então, eu levo a marmita porque eu prefiro. Realmente eu acho que, até pra questão de organização, então, por exemplo, eu acho que dá pra você comprar um iPhone pra você viajar, mas com muita organização. Claro que se você comprar um iPhone, vai o seu salário todo e você não vai pagar o seu aluguel e nem as suas outras gastos, né? Então você tem que se organizar muito bem. Porque aqui tem essa questão também de que não vem de parcelado, né? Tem até alguns aplicativos que eles parcelam, mas são bem em locais específicos. Então, eu nunca utilizei, então, tipo, eu não sei dizer como funciona. Vou te mostrar aqui nesse tópico de mercado depende muito também do que você come, né? Se você for vegetariano, já diminui a proteína, então tem também bastante acessibilidade a isso aqui, depende do mercado também. Sou uma Lidl girl, então no Lidl as coisas sempre são mais em conta, mas depende muito do que seus objetivos, né? Eu quero juntar uma grana, eu quero viajar. Não, mas aí no caso, realmente é da forma que o pessoal fala no Brasil? Eu acho que assim... Porque na minha opinião, eu não acho barato. Que nem aqui, a gente sai um final de semana pra ir no cinema, mesmo se eu sendo au pair, se eu estiver recebendo um salário mínimo. Sim. Eu acho muito caro o cinema, tipo 30 euros pra você ir no cinema fora. Até certo que quando você é estudante, você tem um desconto. Mas 15 euros do ticket, mais 15 euros se você quiser uma pipoca e um refrigerante. Eu acho isso muito caro. Sim. Não, essa questão realmente de lazer aqui, eu também sou de acordo. Eu acho... Tem as possibilidades, né? Mas realmente, se você for colocar na balança, é caro. Restaurante também, tanto que eu só saio com, assim, os meus colegas de trabalho 1, 2 vezes no mês ali, até pra socializar também e pra, enfim, descobrir um restaurante novo, né? Já que tem o ticket e no au pair a gente não costuma comer tanto fora, pelo menos eu não comia fora. E, enfim, mas assim, restaurante eu acho o valor... Claro, tem pizzarias que é ok, mas enfim, se você quiser uma coisa mais rebuscada, já é um pouco mais caro. A cinema também, até pra, enfim, outros tipos de coisas, você tem que se programar muito bem, porque não é tão acessível. Mercado, eu acho ok os valores, depende muito também de cada pessoa. Se você for uma pessoa que come muita proteína, então já vai querer isso vai ser um gasto, né? A gente pode fazer um vídeo de mercado. É verdade, indo no mercado aqui. Sim. Pra mostrar o preço das coisas mais ou menos pra vocês. Mas enfim. Comentem aí se vocês querem um vídeo de mercado. A hora da virada YouTube! Eu acho que a gente falou sobre tudo agora aqui em relação ao processo de master. Tem alguma outra coisa que você queira passar pras meninas, seja de dica, seja de indicação, alguma coisa que não foi comentada? Eu acho que seria, não sei se cabe alguma dica que você queira dar pras meninas em relação da vida mesmo, de sair do au pair pra fazer os estudos aqui na França e tudo mais. Sim, é bem desafiador, e assim, mas particularmente vale a pena. É uma vida que você está reconstruindo, e se eu puder falar realmente não tenha medo, claro, se programe, se organize. Infelizmente a gente tem que dizer isso, porque não eu vou sair do au pair hoje e amanhã eu vou encontrar um apartamento. O que mais que elas têm que se organizar em relação a tudo? Mas é importante, né, você realmente ter ali um dinheirinho, porque infelizmente a gente mora com a família, a gente nunca sabe quando vai ser um período de emergência ou não, mas se organizar, ver direitinho, ligar. Eu costumo falar que não existe não até alguém chegar e dizer que não, realmente não dá. Sim. Vai, pergunta, liga, se você tiver a oportunidade, vai no local, se gostou daquela escola, vai na escola, fala, olha, eu quero
estudar com vocês, como é que funciona, o que é que precisa de documentação. Se gostar da empresa, tenta contatos, né, assim, realmente, manda mensagem no LinkedIn. Não se desanima, né, assim, com os nãos, isso é normal, vai vir. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, pelo contrário, se você está recebendo não, significa que você está no caminho certo, significa que você estão vendo seu currículo, que estão avaliando você. Então, se você conseguir uma oportunidade, vai, estuda, lê sobre a empresa, lê sobre a vaga, mostra curiosidade, realmente mostra ali que você é o perfil para aquela vaga, que você realmente estudou, que você fez o possível para estar ali e, enfim, que você atende aos critérios que eles procuram. E caso não seja também, continua, a gente só precisa de um sim, né, até realmente conseguir o que você precisa. E no mais, isso também tem a questão, se você, enfim, não der certo na empresa e precisar sair, procura ver se tem a questão do seguro-desemprego. Aqui na França a gente, como alternante, também tem direito, mas depende muito. Então, assim, se você tá na empresa e aí acabou... Eu acho que essa questão de seguro-desemprego, eu tava conversando com uma outra menina que ela é au pair também, que ela saiu, ela fez alternância também, só que o caso dela é um BTS na área de comércio, não tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, mas o que acontece teve uma questão de eles não quererem continuar com o contrato dela querer sair, pedir o desligamento, eles não darem o desligamento pra ela. Então, entrando nessa parte do desligamento, quando você tá na escola, seguro-desemprego, como que funciona um pouco aqui na França para trazer um pouco de informação para as meninas? Então, baseado em conhecimento assim, que eu tenho e de algumas pessoas também que eu andei conversando, o seguro, o empregador paga os 3 primeiros meses e tem que ter um adendo que, assim, você só recebe o seguro-desemprego se você tiver num contrato de alternância, o empregador te demitiu, ou então, enfim, ele decidiu colocar fim no seu contrato. É um pouco igual no Brasil. Por N motivos, e ele vai justificar numa carta, né, que você vai assinar, ele vai assinar. E aí, o que acontece? Você vai receber o equivalente ao tempo que você trabalhou. Então, se você trabalhou por 1 ano, você recebe 1 ano de seguro. Isso eu achei muito legal, porque no Brasil, o que acontece? A gente, para receber o seguro-desemprego, a primeira vez tem que ter no mínimo 6 meses, né? Isso. Depois 1 ano, e depois 1 ano e 2 meses, 1 ano e alguma coisinha. Vocês me corrijam aí se eu estiver errada. E fora isso, o máximo do teto, eu sei que é 5 parcelas, e o que pode mudar é o valor. Eles vão pegar o valor que você recebeu no ano, dividir em 12 vezes, e ali vai dar o valor que vai ser o valor da sua parcela do seguro-desemprego. Mas aqui, então, no caso, não é isso, é diferente. Exatamente. Então, se você trabalhou 1 ano, você vai receber 1 ano. Se você trabalhou 2 anos, 2 anos. E assim vai variando de acordo com a quantidade de tempo que você está na empresa. Mas vale o adendo que, por exemplo, você tem que ir no pole de trabalho aqui, que é o France Travail, que é o órgão responsável pelo seguro-desemprego, enfim, por todas essas questões judiciais e de trabalhador. Então, lá você vai dar a entrada e você tem que estar com esse status de alternante para você ter acesso ao seguro-desemprego, e a empresa tem que ter desligado você. Se você pediu o desligamento, então você não vai receber nenhum valor. É isso. Trouxe aqui a Ju para conversar com a gente, para falar um pouco sobre o Master. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao mestrado, o processo, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu pergunto para ela depois para poder responder. Tudo que nós falamos aqui, eu vou tentar ao máximo não perder nada e colocar todos os links aqui nos comentários. Aquele negócio que eu sempre falo pra vocês, não sejam preguiçosas. Se a gente falar alguma coisa aqui, vai no ChatGPT, pergunta no ChatGPT. Tem um link dos outros vídeos aqui, dos grupos do WhatsApp, onde tem um monte de au pair. Pergunta pras meninas também, pra vocês terem ciência de como que funciona. Sejam organizadas, sejam precavidas, façam as coisas com antecedência. Tenha em mente qual é realmente o seu objetivo, pra você se apegar no seu foco, no seu objetivo, pra não balançar com as outras coisas que vai acontecer no meio do caminho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante para eu conseguir alcançar a minha meta de monetização. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem longo, mas como vocês viram, ele é rico de informação. E eu sempre falo para vocês que informação com experiência vale muito mais do que uma pessoa que só tá pegando e falando ali, não importa o qual. Aqui é uma pessoa em vida, não é uma IA, que está falando exatamente qual foi o desafio dela, as coisas que ela passou. Lógico que isso vai mudar de pessoa para pessoa. Tem gente que é um pouco mais sensível, acaba sendo mais emotiva, tem gente que é mais resiliente, então vai de pessoa para pessoa, mas ela tá passando a experiência dela, do que ela passou e o que ela fez. Então acho que isso é muito enriquecedor, sabe? Então é isso, espero que vocês estejam bem, boa sorte no processo de vocês, se for pra fazer um mestrado, né? Sim. Eu falo pra ela que ela vai corajosa, porque, nossa, só a parte do mestrado dela ir na banca, ela falar com os caras pra poder falar tudo, já me dá vontade de assinar a faculdade de francês, falar assim, eu não vou pagar por isso. Ó lá. Mas é isso, gente, um beijo pra vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo.